Ao longo dos anos, os anjos foram retratados de diversas formas. Em pinturas, filmes e histórias, eles aparecem como seres humanos com asas brancas, rostos perfeitos e uma presença tranquila. Essa imagem se tornou tão comum que muitas pessoas acreditam que ela vem diretamente da Bíblia. Mas será que é isso mesmo? A verdade é que essa representação popular não surgiu dos textos bíblicos. Ela foi sendo construída ao longo da história, principalmente durante a Idade Média e o Renascimento, quando artistas começaram a retratar anjos com aparência mais humana e estética idealizada. Artistas como Michelangelo ajudaram a consolidar essa imagem. Em suas obras, anjos aparecem com proporções humanas, beleza simétrica e expressões suaves. Essas representações influenciaram profundamente a forma como o mundo passou a enxergar esses seres. Com o tempo, essa visão artística se misturou com a cultura popular. Filmes, séries e livros reforçaram ainda mais essa imagem de anjos como figuras humanas com asas, criando uma ideia que hoje parece natural, mas que está longe das descrições originais. Quando voltamos aos textos bíblicos, encontramos descrições muito diferentes. Os relatos são cheios de simbolismo, detalhes complexos e elementos que fogem completamente da aparência humana. E é nesse contraste que surge um dos maiores mistérios sobre os anjos. No livro de Ezequiel, o profeta descreve uma visão extremamente detalhada e impactante. Ele fala de seres que possuíam 4 rostos ao mesmo tempo: homem, leão, boi e águia. Essa combinação de características cria uma imagem que transmite força, autoridade e algo além da compreensão humana. Outro elemento impressionante na visão de Ezequiel são as rodas cheias de olhos. Essas rodas estavam associadas aos seres e se moviam em perfeita harmonia com eles. A presença de olhos por toda parte é frequentemente interpretada como um símbolo de vigilância e percepção total. Já no livro de Isaías, encontramos os serafins, outro tipo de ser celestial. Eles são descritos com 6 asas, o que já quebra completamente a ideia comum de anjos com apenas 2. Cada detalhe nessa descrição carrega um significado profundo. 2 asas cobrem o rosto, indicando reverência diante da presença divina. 2 cobrem os pés, representando humildade, e as outras 2 são usadas para voar. Essa estrutura mostra que esses seres têm funções específicas e não estão ali apenas como figuras simbólicas. No Apocalipse, as descrições se tornam ainda mais intensas e simbólicas. Criaturas aparecem cobertas de olhos ao redor e nunca deixam de vigiar. Essa imagem reforça a ideia de consciência constante e percepção absoluta. Um padrão curioso aparece em vários relatos bíblicos envolvendo anjos. Sempre que um ser humano encontra um anjo, a reação imediata é de medo e espanto. Isso mostra que a presença deles não era algo leve ou tranquilo, como muitas vezes imaginamos. Por isso, uma frase se repete com frequência nesses encontros: não temas. Essa expressão não é dita por acaso, mas como uma resposta direta ao impacto causado pela presença do anjo. Isso sugere que a aparência desses seres era muito mais impressionante do que confortável. Encontrar um anjo, segundo esses relatos, era uma experiência transformadora. Algo que quebrava completamente a lógica e a percepção humana. Era um momento de confronto com algo maior, mais poderoso e difícil de compreender. Com o passar dos séculos, essas descrições complexas foram sendo simplificadas. A arte e a cultura buscaram tornar essas imagens mais acessíveis e compreensíveis para o público. E assim, a forma original foi sendo adaptada. Mas essa adaptação acabou criando uma grande diferença entre o que está nos textos e o que imaginamos hoje. A versão popular é mais confortável, enquanto a versão bíblica é mais impactante e misteriosa.
e isso muda completamente a forma como entendemos esses seres. Hoje, quando comparamos essas duas visões, percebemos um contraste muito claro. De um lado, temos imagens suaves e humanizadas. Do outro, descrições complexas que desafiam nossa imaginação. Talvez seja exatamente esse contraste que torna o tema tão fascinante. Os anjos da Bíblia não são apenas figuras bonitas com asas. Eles representam algo muito maior, mais profundo e mais difícil de explicar. Seres que vão além da estética e entram no campo do simbólico e do espiritual. Eles desafiam nossa forma de pensar e mostram que nem tudo pode ser simplificado. E talvez seja isso que os torna tão intrigantes até hoje. Agora eu quero saber a sua opinião sobre isso. Qual dessas versões faz mais sentido para você, a tradicional ou a bíblica? E qual delas mais te impactou? Se você quer continuar explorando mistérios como esse, segue o Código da Bíblia, porque aqui a gente vai além do que todo mundo vê.